Bom dia, Everardo. Alô? Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Tudo bem, querida? Tudo jóia, você? Estou bem. Aqui firme e forte, como diz o outro. Na Mas luta. amanhã, né? Lançamento. Ah, é amanhã. Estou aqui, rapaz. Eu estou numa sinuca de bico, porque é o seguinte: o livro saiu dia 18, dia 15. Só que a editora não concordou com a impressão da capa. Achou que não estava nas cores adequadas que tinham combinado, né? Que era arte. E aí, conclusão, a gráfica teve que refazer a capa. E aí atrasou a entrega, ou seja, ainda não vi o livro e só vou me entregar hoje à tarde ou amanhã. Eu estou super agoniado porque eu queria entregar para várias pessoas e mandar para o pessoal que comprou já, que eu já vendi alguns fora de Brasília e tal. Mas, bem, vou pedir desculpa amanhã já. Agora eu estou convidando as pessoas, eu gostaria muito que nós tivéssemos, se você tivesse. Tal. Eu vou estar me programando para participar, sim. Ah, legal. Bom É um dia. livro. Bom dia, Oi, Patrícia. Patrícia, bom dia, querida. Bom dia. Bom dia. Janaína, bom dia. Bom dia. Janaína, você gostou das suas férias, hein? Por quê? Porque eu estou vendo você, estou vendo o seu rosto aí, olha só. Hein? Que horror, Não é? Everardo. Ó, tá vendo? Tá toda... Fala a verdade, Patrícia aí, do país. Não, mas eu estou falando isso, mas é verdade, né? Porque estava pesada, né, Janaína? Está todo mundo trabalhando. Não, isso é verdade, eu estou brincando só, mas você está ótimo. Mas precisa uns 10. Ainda desse foi a Leide que tirou acho que uns 10, 15 dias, não sei, uns 10 dias. Cara, é impressionante, né? Você dá uma, sei lá, é bom, faz bem. Que bom que Com você está certeza. ótimo. E o menininho está tudo bem? Só cresce, né? Graças. Tá aqui uma pimenta. Ah, que bom. É, mas essas pimentas é boa, né, cara? Porque Essa pimenta é boa. anima, né? Eu tenho saudade. Eu já quis criar, sabe? Como é que é adotar? Eu tenho uma amiga que tem uma filhinha de 6 anos, ela me adora. Eu adoro ela. Ela é danada pra caramba. Mas quando ela chega aqui, aí a gente bate papo, ela conversa e me conta e mostra. Eu já dei uns livrinhos de infantil de presente para ela. Um dia desse eu dei um livrinho sobre a Amazônia. Né? Nossa, ela ficou encantada com a história dos índios e não sei o que, isso, né? A casa aí. Ela diz ela que vem amanhã aqui. Ela diz, eu falei, você é minha convidada especial para o lançamento do livro. Eu vou. Eu digo, mas eu lá, né? Não, então eu vou para sua casa. Eu digo, meu Deus do céu. Não sei, acho que não vem, não, porque é à noite, né? É tarde, ela mora Tarde, né? É tarde, 8 horas. Aí, mas ela é muito engraçada, a Sofia. Né? Super engraçada. Eu dei Criança um dia anima. desse um negocinho desses biscoitos. Meu Deus, esqueci. Esses polvilhos assim que o cara faz aí. Cara, eu chamo beijo de moça. Nós, minha lei, chamamos beijo de moça. Bem, bota na boca derrete. Aham. E eu achei, tempo que eu não via esse biscoito, rapaz. Eu passei numa coisa por lá, no Guará 2, e vi, eu digo, não, eu tenho que comprar, que é do meu tempo de infância. Mas foi no dia que ela veio aqui em casa, com a mãe dela. Aí eu, bem, vou apresentar o bem, rapaz, essa bicha fica doida para isso, quer que eu compre todo dia. Eu digo, mas eu não é lá no Guarulhos. Não, eu não tenho como ir lá todo dia, não. Eu passei por acaso. Mas é muito bom mesmo, cara. Eu só me lembro quando era menino. O pessoal passava bebendo com o negócio, batendo no ferro. Assim. Nossa, a gente saía, lutava inteirinho. Comprar beijo de moça. Esse biscoito é uma delícia mesmo. Eu não sei o nome, não. Mas é isso.
Estamos aqui firme. Ontem eu tive uma reunião aqui no Guará com a administradora. Diz ela que eles vão entrar na rede aqui do Guará. Elas vão querer participar da rede. Ficou toda encantada. E o pessoal do Sebrae, porque o pessoal do Sebrae estava na reunião. Eu não sabia que tem... Olha que eu trabalhei no Sebrae há muito tempo. Eles criaram uma diretoria de política pública. Você sabia disso? Não. Eu também não sabia. Eu trabalhei no Sebrae tanto tempo que eu ouvi falar isso. Eles criaram uma diretoria de política pública. E eu vou conversar com ela. Vou pegar o contato dela, porque na hora eu fiquei nesse jeito de pedir para incluir, botar na rede. Ela mora aqui no Guará, né? E educação, saúde, ficou toda empolgada, né? Mas eu digo, olha, eu desconhecia essa diretoria do Sebrae. Mas que bom que avançou, né? O Sebrae é bom. Fico curiosa para saber qual é o tipo de atuação, né? Fiquei super curioso para saber o que é que eles estão pensando sobre política pública, porque Também. o foco é empreendedorismo empresarial, né? Atividade econômica, né? Atividade produtiva, é um termo super esquisito, né? Como se o cara que estivesse fazendo a arte não estivesse produzindo, né? Quem está produzindo é só quem está fazendo obras e etc. Quem está servindo ao mercado, né? Quem está servindo, justamente. É muito atrasada a concepção, né? Eu trabalhei muitos anos viajando pelo Sebrae, implantando projetos, e, rapaz, era uma loucura de discussão, porque você faz vários planos de atividade econômica, mas o cara, era o que eu falava, você faz plano de atividade econômica, mas o cidadão não tem sapato, não entra de chinelo, entra no banco, ninguém dá nem atenção, não tem dente, não dá atenção, né? Então, parece brincadeira, mas é uma questão estética que os bancos... É muito comum isso, né? Você vai, o banco já era uma barreira, aquilo, ele se sentia tão mal que ele não ia ter vergonha de pedir empréstimo, né? Isso na atividade econômica de pequenos produtores do sertão brasileiro, onde eu trabalhei, era uma coisa que a gente tem que falar com os gerentes. Era igual a população situação de rua. Quando chega SUS, né, o cara não quer atender porque acha que vai ser assaltado só porque é de situação de rua. É mais ou menos isso. Era uma briga para conversar com os gerentes que tem que receber. Ele veio pedir empréstimo, você faz um plano de atividade econômica, reúne, passa 5, 6 meses implementando. Quando o cara vai pedir o empréstimo para fazer a produção, não pode, porque o banco, você não tem o que garantir, não tem a terra, por exemplo, não tem a terra para garantir. O banco não aceitava. Era uma briga comigo, eles ficavam bravos comigo. Mais ou menos isso. Quem mais está aí com a gente? Patrícia? Eu só estou vendo eu e você, Janine. O Bacon no celular, eu não dou conta de ver os demais. É só você passar com o dedinho que dá para ver. Fez foi Conseguiu? apagar agora. Não, agora voltou. Fez foi ficar escuro, não vai acertar, não. Fez foi ficar tudo Tá preto. a Rosângela, a Patrícia e a professora Francis. Então vamos, né? Já são 11. Eu estou ansioso, porque eu vou receber os livros amanhã. Estou doido para ver. Bom dia, pessoal. Bom dia. É a primeira Tudo vez bom? que você participa, né? Quem, eu? É ou não? Sim, eu sou Rosângela, do Ministério Público, assistente social. Eu ia pedir para se apresentar mesmo. Eu também sou a primeira vez que eu participo. Verdade. Grupo, né? Sejam bem-vindas. Obrigada. Thaís. Olha, eu vi o Felipe cedo aí, ele saiu? Ou ele está aí? Não tá, não. Ué, ele estava aí. Ei, então bora tocando o nosso barco, né? O que você acha, Patrícia? Vamos sim. A Yolanda está dizendo que não está conseguindo entrar. A Yolanda é da onde? Acho que é lá Não do... sei. Eu só vi aqui no grupo. Yolanda, acho que é lá do... Está tentando. Não está aparecendo aqui para mim, ninguém. Então, provavelmente o problema é lá mesmo, às vezes, da conexão da pessoa.
Acho que é lá do Itapuã. A França que está aí, qual é das duas Franças? É a França da Samambaia ou a França lá do Núcleo Bandeirante, Bandeirante? Tudo bom, França? tudo Eu não sou de bem. ver. Prazer em lhe ver, de ouvir. Prazer é meu, Everardo. Como é que está o Núcleo Bandeirante? Firme? Tudo tranquilo. Que bom. Você sabe que no final da década de 70, França, eu fiz um filme sobre os engraxates. E eu fui entrevistar os engraxates da rodoviária, os engraxates da Ceilândia e os engraxates do Núcleo Bandeirante. Sério? Fazia filme Super 8. Eu tinha essa história. Eu até falei com o Paulo Machado. Eu era filmado, eu fazia filme, eu era cineasta, Super 8. Fizemos vários filmezinhos aqui. Que Taguatinga, legal. Núcleo Bandeirante, rodoviária. E aí eu fiz os meninos, das pessoas entrevistadas, era do Núcleo Bandeirante. Porque o Núcleo Bandeirante Que tinha legal. engraxate. Hoje eu não sei se ainda tem, mas na época tinha bastante. Núcleo Bandeirante, Ceilândia, Taguatinga, rodoviária, era cheio de engraxates. Então, a gente pode ir começando? Pode, velho. Estamos aguardando. Eu estou aguardando. Thaís, eu acho que você tem que me habilitar para poder transmitir, para fazer a apresentação. Pode começar. Aqui eu consigo ver vocês, que bom. Lá no Meet a gente não consegue ver. Bom dia a todo mundo primeiro. Bom dia. Bom dia. Já passando aqui nos debates, hoje a gente tem pessoas que não participaram, né, como a Janaína, a Rosângela, mas todo mundo é sempre bem-vindo para a gente continuar os debates aqui, que são muitos, né? Mas eu vou falar um pouquinho do que a gente já fez até agora. A gente estava com a presença da Roberta, eu acho que ela ainda não entrou, a Roberta da Subsan, da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, e também o Felipe, que é da Kaizen. Que ele também... A Kaizen é a Câmara, que eu esqueci o restante da sigla, se alguém puder até me ajudar aí, que é da Kaizen, que ele também trouxe bastante informação sobre esse tema, né? Aí ele e a Roberta, na última reunião, trouxeram informes sobre a quantidade de cestas entregues pela secretaria, né, pelas sedes, a quantidade de ações nesse sentido, né? O que eles fizeram para a melhoria da crise de segurança alimentar. E aí a Roberta sugeriu que a gente trouxesse o que a sociedade civil tem feito, que a gente já viu o que o Estado está fazendo, né? E até tivemos alguns debates também sobre melhorias do que o Estado está fazendo. Eu acho que até a professora Francis que trouxe também um questionamento, principalmente em relação ao tempo de receber o benefício do prato cheio, a refazer o cadastramento, falando sobre fome também, que a fome não espera, né? E muitas vezes demora até a pessoa conseguir um alimento, né? Então, a gente estava tendo esse questionamento também, mas a reunião, de forma geral, era mesmo para mostrar o que já tem sido feito, né? O que está acontecendo. Para, a partir daí, a gente também debater o que precisa melhorar, o que são os entraves, né? E aí foi muito bom. E aí, hoje eu vou falar um pouquinho, peguei alguns dados que eu consegui essas últimas semanas sobre o que a sociedade civil tem feito em relação a isso, né? E aí eu vou mesmo me mostrando assim os dados, eu vou pegar o nome da instituição, vou mostrar aqui para vocês. Vai ser mais um levantamento mesmo, um pouco metódico assim, mas aí eu queria que no final a gente pudesse conversar sobre isso, sobre sobre esses debates, né?
mas principalmente essa parte da sociedade civil, o que a gente já tem feito e o que a gente também pode melhorar, e debatendo, né, conforme o que está acontecendo. Aí eu peguei algumas informações de algumas instituições que foram me falando, né? Ajudadores e CIA foi uma primeira instituição. Eu não lembro a região administrativa dela, porque seria bom também a gente ter noção da região administrativa, né? Para ver o que mais a gente tem em cada região. Mas a maioria é de Ceilândia. Eles distribuíram, se eu não me engano, essa é de Ceilândia também, que eles distribuíram 250 cestas agora em 2011, né? 2011, não, 2021, só desse ano. 250 cestas. O Jovem de Expressão, que é do Max, eles trabalham com isso, né, também, com entrega de cestas de alimentos, e eles entregaram 80 toneladas de 2020, de 2020 até 2021, até agora, né, 80 toneladas, é bastante coisa também. E ele falou também sobre o Vale Gás, que eles deram R$900, mais ou menos, 900 benefícios, como se fosse. Não é nada vinculado ao Estado, né? É um benefício que eles entregam mesmo, se eu não me engano, é um valor que eles dão, um Vale Gás. E aí foram 900 de 2020 até hoje. Também foi um número bem significativo. Eles ficam na Ceilândia. A Associação Comunitária Encanto, a CEIP, fica no Paraná e no Itapuã, eles entregaram cestas verdes e secas, eles entregam a média de 200 por mês. Aí já é lá no Paraná, né? E que é o público que eles atendem. O Viver DF fica aqui na Ceilândia, que também eu trabalho também junto com o Viver DF, e lá eles entregam refeições, que foi 9.840 esse ano, lanches também para as famílias, que eles recebem um kitzinho de leite em pó, ovo, também um pacotinho pequenininho assim, com ovo, com achocolatado, essas coisas. Lanches e cestas secas também foram 565. E aí foi tudo esse ano e também eles atendem Pôr do Sol e o PSU, o público, né? A Corrente de Solidariedade, eles arrecadaram 6.271 cestas e 71 toneladas de alimento. Aqui foram as arrecadações, né? E as pessoas impactadas foram 13.606. O Corrente de Solidariedade, se eu não me engano, é do Rubens Bias, que me passou esse contato. E ele também é bem conhecido, né, Gerardo? Você pode falar melhor dele, né? Do Rubens? Depois eu falo, você pode complementar tudo aí depois, tá? E aí foi esses dados aqui também, desde a pandemia até 2021, essas famílias impactadas aqui. O IESB, que também trabalha bastante com o público, né, com assistência, eles entregaram 656 no ano de 2021, esse ano, e, deixa eu ver aqui, e foram 25 organizações de sociedade civil beneficiadas por essas cestas que eles arrecadam. Eles arrecadaram e também entregaram para outras organizações, né? Que foram impactadas aí umas 25 instituições. O Instituto Social do DF, eles entregaram 2.000 cestas básicas, 250 cestas verdes e 300 de folhagens. Esses são os dados mesmo que eu tinha para trazer. Deixa eu só para a transmissão aqui que eu esqueci. Que a gente pode ver que tem sido feito também uma boa arrecadação, né? E uma boa entrega. O que a gente talvez não tenha para comparar seria, e que também foi falado na reunião anterior em relação ao Estado, é a quantidade de pessoas passando fome, ou a quantidade de pessoas que precisam desses alimentos, né? Para a gente poder comparar se eles estão realmente atendendo a todos ou não. E a gente imagina que não, né? Que a fome é muito maior, mais ampla também no conceito, e a questão também da segurança alimentar, né? Porque às vezes pode até ser que recebeu um tipo de alimento, mas aí não garantiu a segurança alimentar ainda. Desses dados que a gente pegou, a gente tem uma noção
do que tem sido feito, que tem tido bastante arrecadação, mas eu acredito que a gente poderia, eu não sei se a gente teria como tentar, mas eu acredito que seria importante ver se a gente tem uma noção assim de quantidade de pessoas que estão necessitando, né, de uma cesta básica, uma cesta verde. E a gente comentou também que a cesta seca, né, muitas vezes ela não atende a parte nutricional, né? Então, eu acredito que as cestas verdes também são muito importantes, junto com a cesta seca, para poder complementar a alimentação, né? Que tem aqui o arroz, feijão, o óleo, e aí não tem mais a complementação do que é saudável também, né? Então, é um tipo de questão que também a gente pode levantar até mesmo em relação às hortas comunitárias, né? Que já seria também, eu acredito que algo também da sociedade civil que poderia ter também, né? De incentivar isso. Mas eu queria que a gente pudesse mesmo ir conversando e vocês também que estão mais à frente desse assunto, né, desse tema. Como eu já tinha falado na primeira reunião, eu estou organizando esse tema, né? Mas a minha relação com a temática é pouca em relação a, por exemplo, eu trabalho em uma instituição que a gente depende dessas doações de cestas, né? A gente tem parceria com o Mesa Brasil e para a gente é importante que a gente tenha uma garantia da nutrição dos acolhidos dessa instituição. Mas eu não tenho noção de quantas pessoas estão nas famílias, né? Passando fome, tendo essa necessidade desses alimentos. Então, eu queria que vocês pudessem falar um pouco da percepção, até mesmo a professora Francis, que falou na reunião passada, o que ela vê, né, de pessoa passando fome, ficando dias ali sem ter alimento, e o que pode ser feito. Eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso. Alguém pode começar? Patrícia, uma pergunta. Qual é a instituição que você atua? É a Cristolândia, que é para dependentes. Ah, tá. Obrigada. Francis, você está aí? Francis? Oi? Você estava ouvindo aí a exposição da Patrícia, né? Sim, é que eu falei que na reunião passada que as pessoas procuram CRAS, aquelas que estão passando, não tem nada para comer em casa, e saem do CRAS de mãos vazias. Por quê? Porque os auxílios que o governo dá, no mínimo, demora 40 dias, no mínimo, né? Alguém me disse que está demorando uns 2 meses. No mínimo, demora 40 dias, e quem tem fome precisa de algo hoje. Então, alguma coisa precisaria ser feita, né, para que essas pessoas saíssem do CRAS com alguma coisa na mão, tipo uma cesta básica. Aí, acho que foi o Felipe que falou que não tem mais esse serviço, que antigamente tinha cesta básica no CRAS, né? E a pessoa saía já com alguma coisa para botar na mesa, né? Então, eu acho que alguma coisa tem que ser mudada nesse sentido. Eu acho que deveria voltar emergencialmente para as famílias que vão no CRAS procurar atendimento e estão precisando de alimento hoje, não é amanhã, não é 40 dias, está precisando do alimento hoje, porque quando alguém sai da sua casa, ninguém vai sair da sua casa para chegar no CRAS e dizer assim, olha, eu estou sem alimento em casa, se isso não é verdade. Porque para você procurar ajuda, você abre mão de toda a sua, como é que fala? De todas as suas reservas, de toda a sua dignidade, para poder procurar essa assistência. Então, eu acho que o governo, o CRAS,
deveria pensar nessas pessoas que procuram o CRAS precisando de alimento para hoje. Alguma coisa deveria ser feita. Acho que é muito bem dito, Francis, essa fala muito importante. E lembrar também que quando a gente fala de segurança alimentar, né, a gente tem que trazer segurança alimentar e nutricional. Então, pensar que a qualidade dos alimentos que vai chegar para a pessoa, né, como que esse alimento está sendo produzido. Então, foi citado aí as cestas verdes, seca. Então, qual que é o alcance que as cestas verdes têm? Né? Como que os produtores da agricultura familiar, os produtores locais, podem estar acessando essas famílias também, que não é um custo alto de alimentação, né? Então, como que a gente pode trazer isso também para a esfera governamental? Como que instâncias têm que ser ativadas para que seja estabelecida uma metodologia, né, de precificação de compra desses alimentos orgânicos, os alimentos da agricultura familiar? Como que acho que isso é uma questão também que foi trazida lá nas primeiras reuniões, né, que a gente não pode perder de vista, tem que caminhar junto com ela, assim, vir trazendo ela junto com os demais questionamentos. Rosângela, você levantou a mão para falar? Desculpa. Tem uma outra preocupação minha que eu quero trazer, que é a questão das famílias onde tem crianças. As cestas básicas, elas não suprem a necessidade nutricional e, enfim, das crianças. Eu recebo pedidos de mães: olha, eu tenho criança em casa, eu preciso de um biscoito, eu preciso de uma fruta, eu preciso de um iogurte. Então, assim, você fica de pés e mãos atadas, porque as pessoas não doam esse tipo de coisas. E, infelizmente, criança precisa de uma alimentação diferenciada. Isso é uma coisa. E as mães ficam desesperadas por não ter condição de dar uma fruta, de dar um iogurte, de dar um biscoito, né? E outra situação, as pessoas pedem carne, pedem frango, e infelizmente as pessoas também não doam, até porque agora, ultimamente, a carne está um absurdo, né? Então, o prato cheio, o cartão prato cheio, ele vem um pouco para sanar um pouco essa dificuldade desse valor nutricional dessa cesta básica. Então, eu acho que a gente também tem que discutir a insegurança alimentar das crianças, que é uma coisa que a gente não pensa muito, mas que a família que tem crianças, a alimentação, a cesta, ela tem que ser diferenciada, porque as crianças precisam. Os adultos também precisam, né? Não é o que eu estou dizendo, mas as crianças necessitam mais por causa de todo o processo de crescimento e desenvolvimento. Rosângela, você pode falar. Bom, tem que levantar a mão para falar? A Rosângela, acho que você tinha levantado para falar, né, Rosângela? Sim. Na verdade, assim, como eu não estou aqui desde o início, eu queria, de repente, acho que vocês já até falaram sobre isso no grupo, né? Será que, acho que na apresentação da Patrícia, ela levantou essa questão, né, do quantitativo de famílias, né? Não se tem esses números, assim, a política de assistência, será que não tem isso levantado, assim, de quantas famílias, mais ou menos, ainda estão de fora de algum tipo de benefício para suprir essa questão da segurança alimentar? E se tivesse alguém da assistência para confirmar isso para a gente. E a outra questão é que a gente soube, né, que o Conselho de Segurança Alimentar, o Conselho de Política, né, de Direitos,
não estava mais funcionando. Alguém sabe se já voltou a funcionar, se ainda está sem funcionamento? Pode falar, Roberta. A Roberta, tudo bem, gente? Tudo bem? Desculpa a interrupção, estou sem câmera. Aqui ou sou eu ou é a Roberta com a câmera. Então, ela ficou com ela hoje. Então, a Roberta pode iniciar. Se houver um vácuo aí de informação, eu complemento. Tá, professora? Tá, Rosângela? Tá, pessoal? Eu queria só sugerir que como a gente entrou no grupo agora, só que a pessoa que fosse falar, que ela se apresentasse, só para a gente saber quem é, de onde é, para ter uma ideia, se possível. Posso falar, Patrícia? Então, meu nome é Roberta, eu sou aqui da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional. Aqui eu sou técnico em assistência social, mas a minha formação, eu sou nutricionista. E nós temos também o Felipe, que daqui a pouco ele se apresenta para vocês, que ele é da CAISAN. Eu também sou conselheira do CONSEA, que é o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. O CONSEA, ele iniciou uma nova gestão esse ano, porque com a mudança de governo, o CONSEA ele foi extinto, o CONSEA nacional, e está extinto até hoje, então nós só temos os CONSEAs estaduais ou distrital, como é no nosso caso. Bom, quanto à questão que você estava falando, e é muito importante a gente não esquecer da questão da segurança alimentar, que não é só matar a fome. Então, muito importante vocês terem já tocado nesse assunto, que a gente também tem que saber de onde que vem esse alimento, qual é a qualidade desse alimento. E eu posso falar aqui para vocês do prato cheio, que já foi apresentado para os senhores, e que, ouvindo, a gente fez uma pesquisa com os usuários do prato cheio, e ouvindo eles, a gente percebeu que o melhor meio de comunicação com eles eram por mensagens ou áudio. Para quem não tem celular, tem só telefone fixo. E também a gente verificou que ainda há um grande consumo de industrializados, de açúcares, de pães, de óleos, né? E com base nisso, a gente iniciou agora em agosto um projeto de educação alimentar e nutricional. Se vocês quiserem, eu posso compartilhar agora aqui para vocês darem uma olhada. Foram feitos pelos nutricionistas, que tomaram posse agora, e com base no Guia Alimentar da População Brasileira, que até a nossa colega, na última reunião, apresentou muito bem, que ela fez um grande resumo. Então, se vocês quiserem, eu posso compartilhar. E a partir de agosto estão sendo mandadas mensagens, e também nas redes sociais tem em forma de cards, a parte mais visual. E respondendo a professora, né, que Francis, a alimentação da criança, a partir do momento que ela faz o desmame, é claro que tem aquela evolução da consistência, que ela ainda não tem dente, mas a partir do momento que ela faz 1 aninho, ela já consome a alimentação da família. Então, a criança, ela tem uma alimentação especial, ela vai comer o que a família come. Então, todos da família têm que estar em segurança alimentar, tem que comer com quantidade e qualidade adequada. E isso, o prato cheio, proporciona muito bem, ainda mais agora que a gente está com esse projeto de educação alimentar e nutricional para assegurar esse direito humano à alimentação adequada. Mais alguma pergunta, Janaína e Rosângela, que vocês que entraram agora deixarem aberto? Eu respondi? A questão, assim, se vocês têm o número dessas famílias que estão de fora, né, dessa política da segurança alimentar, assim. Porque tem muitas famílias que não conseguem acessar o prato cheio, né? E aí, assim, vocês têm mais ou menos esse quantitativo de pessoas que continuam sem esse acesso? Bom,
para a gente dizer que a população ela tem X pessoas em insegurança alimentar e nutricional, as políticas públicas usam como base as pesquisas, os inquéritos, né? O último inquérito feito pelo governo, pelo IBGE, foi em 2018. Posteriormente a isso, nós tivemos a Vigisan, que é uma instituição de vários estudiosos que fizeram uma pesquisa independente do governo, que também tomou como base para a gente saber o percentual de insegurança da população. Aqui no Distrito Federal, se você perguntar hoje quantas pessoas estão em insegurança, o Felipe daqui a pouco vai falar um pouquinho sobre isso. Mas dizer para você, a gente pode dizer a demanda reprimida que a gente tem para atendimento nos CRAS, nos CRES, nas unidades socioassistenciais. Não quer dizer que todo mundo que está ali em demanda reprimida está em insegurança, porque a assistência social atende vários tipos de demanda, vários tipos de pessoas vulnerabilizadas. Mas a última reunião foi tocada nesse assunto e eu vou perguntar para o Felipe. Felipe, se apresente, por gentileza, você tem algum dado que possa estar ajudando a gente nisso? Vamos lá, tudo bem? Com todos é uma satisfação muito grande, conforme eu escrevi no grupo, poder participar com vocês. Na última reunião, meu nome é Felipe, Felipe Gomes. Eu estou hoje como secretário executivo da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional. Essa Câmara é responsável justamente por fazer a ponte entre as demandas da organização civil e o Estado. Para quê? Para a construção de políticas públicas mais assertivas. Tá? O nosso tema primordial aqui, ele se encaixa dentro da assistência social, mas é o tema de SAN, que é o tema de segurança alimentar e nutricional, no qual a gente tem uma extrema preocupação, porque de 5 anos para cá, o mapa da fome aumentou nacionalmente, isso é fato, por diversos motivos. Não tem como cravar um motivo específico, a pandemia é um deles, as políticas públicas nacionais é outra questão também, mas a gente foca mesmo na segurança alimentar e nutricional. Então, vou começar primeiro respondendo à professora Francis com relação àquele debate que a gente teve na semana passada das cestas ali de bate-pronto, né, dentro do CRAS para poder fornecer. A gente não tem mais contrato específico, a Subsan, a SEDES não tem mais contrato específico para distribuição de cesta básica seca física, tá? O que a gente faz com essas cestas básicas físicas é um complemento, e aí a gente nem realiza contrato, mas aí é o orçamento que a gente tem aqui dentro, tá? Do próprio prato cheio, e a gente faz um complemento para aquelas pessoas que não recebem o prato cheio ainda, né? Então, a gente consegue ainda distribuir algo em torno de 8.000 cestas básicas pela cidade, tá? Essas pessoas que recebem as cestas básicas secas, físicas, são as pessoas que não estão ainda contempladas com prato cheio, mas serão, tá? Porque há a substituição de 6 em 6 meses. Então, o primeiro questionamento para a professora, essa é o nosso modus operandi aqui agora, tá? É trabalhar em cima do prato cheio, mas é claro que como a gente não consegue atingir todo mundo, Felipe, a gente... Oi. Você sabe me dizer quantos dias ou meses está saindo o prato cheio? Olha só, o prato cheio agora ele está com uma alternância de assistencializados de 6 em 6 meses, tá? Não quer dizer que ao final dos 6 meses eu vou pegar todos aquelas 48.000 pessoas ou 1.000 famílias e vou substituir por novas 48.000 famílias. Não é isso. A gente faz a análise, Francis, da seguinte forma: a gente faz a análise pensando em evolução da insegurança alimentar. A gente tem 3 categorias de insegurança alimentar.
é a moderada, é a leve, a moderada e a grave. Quase 80% ou 90% dos beneficiados hoje do prato cheio, eles estão em insegurança alimentar grave. Então, a gente tem que esperar Só um ele minutinho, Felipe, só um minutinho. Perdão, Se a Patrícia me liberar, eu posso estar mostrando alguns dados aí. Enquanto o Felipe fala, fica na tela. Aí só complementa o que ele está falando. Desculpa, você Felipe. consegue compartilhar? Está liberado? Se você me autorizar. Não. Obrigado, Roberto. É até bom, porque eu fico com uma base, né? Mas enquanto você vai colocando aí, eu já vou também explicando essa questão da insegurança. Então, a gente vê que desses 90% que estão em insegurança alimentar grave, a gente não consegue fazer com que ele evolua em 6 meses para uma moderada, por exemplo. Então, muitas das vezes, aquela pessoa que estava no prato cheio há 6 meses, ela vai permanecer. A gente tem a permanência de muita gente. Então, o nosso primeiro critério são as chefes de família, mulheres, e que isso já compreende 85% dos serviços ofertados pelo GDF hoje, são não só das sedes, tá? Pelo GDF como um todo, eles são para chefes de família, para mulheres, mães solteiras, ou não solteiras, mas que são ali o arrimo da família, né? Para a substituição, professora, a gente está fazendo esses estudos e esses pré-requisitos são bastante importantes, mas a gente está com uma dificuldade também física nos CRAs. Ontem a gente começou uma reunião de planejamento estratégico da secretaria e um dos assuntos que foram tocados lá foi do servidor na ponta, tá? Então, a gente está tendo uma dificuldade grande ainda com os CRAs, com os CREAs, porque o servidor ainda está inseguro em poder abrir os CRAs. E, gente, vamos ser bem sinceros, por telefone você não faz uma entrevista de agente social. Você não sente a pessoa, você não entende ali de cara a cara com ela, não é fidedigna a resposta que é dada. As pessoas não transmitem segurança por meio de uma tela, por trás de uma tela ou por telefone. Então, a dificuldade que a gente está tendo para fazer rodar os cadastros, professor, é justamente essa. A gente está tendo problema com o servidor, tá? Não é culpa de servidor, não estou colocando aqui nem longe de mim, até porque a minha defesa aqui é para o servidor trabalhar estruturado, que em diversos segmentos a gente não tem essa realidade. Mas as pessoas não já foram vacinadas? Então, não aí é que está, professora. Não, né, Patrícia? Desculpa. A gente não está. Desculpa, você. Posso continuar? Não está baixando. França, está todo mundo vacinado aqui da sede, sabe? Mas existem algumas outras questões que tornam o servidor, ele precisa de uma estrutura. Em muitos anos essa estrutura não chega e assim, não adianta você cobrar na ponta o servidor que não está indo para o trabalho e tal. Ora, se mesmo antes da pandemia ele já não tinha estrutura para trabalhar e muitos deles já não iriam por conta de estrutura, não é hoje que eu vou fazer essa retórica de poder culpar o servidor. Eu estou te falando que é um gargalo, tá, professora, que a gente está enfrentando, mas estamos enfrentando. Pode ter certeza que a gente vai dar celeridade. Agora, já dando uma resposta para a Rosângela também, a gente tem sim uma demanda reprimida nos CRAs, tá? A gente tem uma demanda reprimida de algo em torno de 200 mil pessoas. Não é baixo, pelo contrário, é altíssimo esse número. Se eu pegar essas 200 mil pessoas e colocar em porcentagem, algo em torno de 20%, 22% está em insegurança alimentar gravíssima. Meu lixo hoje. Esses 200 mil pessoas, Felipe, desculpa te interromper. Pode falar, Janaína.
São 200 mil pessoas, porque aí a Roberta, eu não sei se vocês têm condições nessa demanda reprimida de 200 mil, dizer que é específico para o prato cheio. Dá para fazer esse recorte? Não tem como a gente fazer o recorte, porque é o atendimento social, né, Janaína? É o geral, então, né? É o geral, então é o atendimento do agente social lá no equipamento público. Ele está com essa demanda reprimida por esses motivos que eu explicitei, mas muito por uma coisa que já é antiga na nossa cidade, né? A estrutura mesmo para o servidor trabalhar. A gente vê isso em escola, em hospital, diariamente. Não seria um CRAS, um CRES, um centro pop, um restaurante comunitário, que seria diferente. Mas a gente está atuando para poder fazer essa diferença no nosso setor. Tá? Diante disso, tudo... Oi, Rosângela, pode falar. Só uma perguntinha sobre isso que tu colocaste em relação à estrutura. Porque a estrutura é bem amplo, né? Assim, tu poderias citar assim, qual é o tipo de problema estrutural assim, mais frequente nos CRAs? Rosângela, isso é corriqueiro, né? É estrutura física mesmo, é computador, é lugar de trabalho, é mesa, é cadeira. São essas coisas que a gente acha que é pequeno, mas que faz toda a diferença. Como é que você vai tirar um servidor da casa dele para ir para casa sentar numa cadeira de pau? Para ficar lá o tempo 8 horas sentado numa cadeira onde não tem um estofado. Aí ele olha para o lado, ele não tem uma máquina que possa fazer o atendimento dele com conexão fidedigna com a secretaria, por exemplo. Aí fala, pô, meu sistema caiu. Sabe, esse tipo de coisa. Você não dá condição. Tem isso descrito assim, algum documento? A gente tem sim, e a gente está fazendo a troca de muitos equipamentos imóveis, tá? Nesses equipamentos públicos. É uma coisa bem formiguinha, assim, mas pelo menos a gente começou a fazer, né? Eu acho que ficou muito aquém. Não quero culpar um governo ou outro. Acho que não é esse o nosso papel. O nosso papel aqui é olhar para frente, né? Então, a gente está fazendo a nossa parte. A secretaria nomeou já uma série de servidores para cá, coisa que não acontecia há 10 anos. Tá? Não tinha nomeação aqui, estavam os concursos todos parados. Então, já começamos a nomear gente. Essas pessoas vão para os CRAs, vão atender as pessoas ativamente nas ruas. Tá? Então, assim, é uma evolução, mesmo que lenta, mas eu considero uma evolução, sim. Mais dados, tá? Para a gente falar sobre insegurança alimentar. São 437 mil pessoas hoje em Brasília em insegurança alimentar e nutricional. Dessas 47 mil pessoas, se a gente divide por 4, que é a média que a gente tem, se considerar famílias, então são 100 mil famílias aí, tá? A gente atende metade delas com um prato cheio, e a outra metade a gente consegue assistir com as cestas verdes e as cestas secas. O nosso maior trabalho aqui, a palavra que a gente mais utiliza aqui hoje, é a intersetorialidade. Algo que eu expliquei na reunião anterior, da qual eu participei, e que é fundamental, porque não é só a Secretaria de Desenvolvimento Social que oferta serviços de assistência para o público. Então, a gente tem feito esse levantamento, eu mostrei aqui o levantamento na última reunião. A gente tem, por exemplo, hoje, a SEASA, o Banco de Alimentos da SEASA, eles abriram inscrição para instituições e pessoas físicas para recebimento de cesta verde. São mais de 100 mil inscrições. Então, eles têm uma capacidade imensa de fornecer cesta verde lá. A Sejus, há 2 meses atrás, entregou e continua entregando algo em torno de 25 mil cestas por mês para pessoas cadastradas na Sejus. Então, assim, o CRAS é importante, é fundamental para acessar os serviços das sedes. Outros serviços a gente precisa colocar holofote nele, tanto institucional quanto um holofote externo para o público-alvo,
que acontece em outras coisas. Não quer dizer que você tem um prato cheio que você não possa pegar uma cesta lá na Sejus, entende? Então, é esse tipo de coisa que a gente, com a educação alimentar e nutricional, com as atividades que a gente tem feito dentro dos restaurantes comunitários, com os estudos que a gente tem programado para o servidor do CRAS começar a incutir esse assunto na população, eu acho que vai surtir um efeito, tá? Me desculpe, mas o efeito, infelizmente, não é do tamanho da fome das pessoas na rua. A gente, infelizmente, não consegue atender de uma forma sem manter uma equidistância ou uma análise. É assim que funciona, são as normas, o Estado é moroso em muitos sentidos, principalmente na assistência social, viu, gente? A gente percebe que é uma secretaria ou é um tema que ainda é muito pouco levado a cabo para desenvolvimento de políticas públicas, tá? Por isso, a minha satisfação muito grande em estar no grupo. Por isso, das outras vezes, eu falei, gente, confia em mim, eu não estou defendendo pauta de governo. A nossa pauta é a mesma. Agora, eu preciso que uma organização civil também seja atuante, forte, pesada. Eu falo sempre para Roberto, a gente já está tão calejado que eu já não estou aguentando mais entrar no ringue. Eu não estou aguentando mais lutar, eu quero conquistar agora. A luta, a gente vai lutando, mas vamos pensar em lutar com conquistas a longo, curto ou médio prazo, entende? Então, eu preciso muito das demandas de vocês para que eu leve isso para o Estado, que o Estado tenha uma atenção diferenciada com relação a isso. A gente participa também de um fórum nas cantinas, isso aí já é uma mensagem ótima para a gente, porque a gente não deixa com que a cantina da escola pública e privada vire um comércio. Então, a gente está conseguindo atuar, a gente está conseguindo conter o ímpeto, principalmente dos alunos de escola particular, que o iFood agora é um modelo. Isso não é segurança alimentar, tá? Isso não é matar fome, isso não é nutricionalmente bem aceito, e por aí vai. Agora, a gente trabalha bastante, tá? E qualquer demanda que os senhores provocarem ou me trouxerem aqui, vocês podem ter certeza que elas serão levadas para cima, igual a gente fala aqui, para que o desenvolvimento da política pública seja mais assertivo. Agora, temos também uma diferença muito grande em 2 anos para as gestões passadas, tá? Até então, a gente oferecia 8, 10 mil cestas básicas físicas. Hoje, com o Prato Cheio, a gente atende 45 mil famílias, além das cestas básicas. A gente não tem aquela cesta básica na ponta. Deixa eu só te interromper, Felipe. Desculpa, Vamos, só completando esse seu dado. Desculpa, aí. Roberto. Eu não estou conseguindo compartilhar, Patrícia. Sem problemas, depois manda para eles. eles. Mas eu posso falar aqui, Rosângela e Janaína, que entraram agora, que em 2020 o programa Prato Cheio concedeu 34.936 para 34.936 famílias, sendo em média 32 famílias mensalmente. No primeiro trimestre de 2021, foram atendidas 31.999 famílias, e no segundo e terceiro trimestre alcançou 31.955 famílias. E em junho, agora, alcançamos atendimento de 35 mil famílias por mês, sendo que a expectativa de atendimento de 40 mil famílias até o final de 2021. Então, juntando com os dados que o Felipe falou, que antes do Prato Cheio era, em média, 8 mil cestas, hoje nós estamos com 35 mil beneficiários do programa Prato Cheio, com expectativa de chegar a 40 mil. Eu só queria pontuar uma coisa que já foi falado na reunião passada, estamos falando Roberta, de só novo. um adendo, tá? Só um adendo, desculpa, porque está na hora de fazer esse adendo. Hoje, a gente ultrapassou esse número de 35 mil, tá? A gente está beirando os 40 mil prato cheio, tá? Beirando os 40 mil assistencializados no prato cheio.
Só esse complemento que eu queria fazer. Mas a gente pretende, até o final do ano, chegar a 50 mil. A minha pergunta é porque dentro Mas de um universo... é só completando rapidinho, Janaína e Rosângela. Isso já foi falado na reunião passada e é uma coisa que não tem, assim, não diz respeito à Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional. Porque quem faz os atendimentos é a Subsecretaria de Assistência Social. Então, na rede que nós participamos das reuniões, sempre tem um representante dos CRAS, dos CREAS, que cada território tem uma especificidade ao atender. E juntos lá a gente conseguiu funilar muitas coisas. Então, acaba que, não tendo um representante do CRAS, do CREAS, fica difícil a gente falar de atendimentos. É eles que estão lá no atendimento. A gente está nessa parte de dizer o que é o programa, quantos, como, mas o atender mesmo, a gente precisa que eles participem, como participaram de outras reuniões de rede, como, por exemplo, a Rede Ceilândia, a gente teve uma excelente resolutiva, a gente teve a Rede Samambaia, Itapuã, Paranoá também, o Gama. Então, quando a gente está numa rede e a gente conversa sobre isso, a gente consegue achar soluções fantásticas, né? Então, é isso, Rosângela e Janaína. Talvez a gente possa questionar esse atendimento mesmo quando tiver presente algum representante dessas unidades. O que a gente pode dizer que, de fato, para ter acesso aos programas de segurança alimentar e nutricional, tem que ter atendimento nas unidades socioassistenciais. E quando vocês trazem que está demorando, que está isso, a gente entende. Mas como que a gente resolve em cada território? Era isso que a gente estava se fortalecendo nas discussões das redes, né? Eu acho que o Everardo está aí, ele pode dar um retorno de quanto a gente ganhou nessas conversas em redes, né, territorizadas, né? Roberto, rapidinho, a gente está conseguindo ver que você está compartilhando o slide, o branco. Ah, então está aqui, Está compartilhando um texto. Se eu destacar isso daqui, vocês viram destacado? Sim. Ah, então ótimo. Então esse daqui, é o programa que eu não estou vendo, que eu estou compartilhando. Então, olha só, aproveitando então, Patrícia, muito obrigada. Então, esse é um programa de educação alimentar e nutricional Prato Cheio, que surgiu a partir dessa pesquisa que eu falei para vocês que a gente fez com os beneficiários. E como que vai se dar esse programa de educação alimentar e nutricional? Está bem aqui, Aquilo que eu li para vocês é esse destaque. Então, vai ser o quê? Mensagens via SMS para quem tem celular e áudio para quem tem telefone fixo. É aquele áudio que a gente, às vezes, desliga, né, antes de ouvir, mas vai ter o áudio. Então, essas mensagens, elas foram selecionadas e começou agora em agosto de 2021, foram elaboradas pelas nutricionistas, é claro, respeitando o modo como que esses usuários iam entender, né? Então, é de uma forma bem clara, de uma forma bem simples. Então, em agosto, vai ser essa mensagem aqui, Olá, a partir de hoje você receberá mensagens para te auxiliar nas escolhas alimentares mais saudáveis com seu cartão Prato Cheio. Então, começa com um planejamento. Como planejar, o que você vai fazer na sua cozinha para evitar desperdício, né? Que desperdício é você jogar fora comida, né? Nesse momento que a gente está passando tão grave de insegurança. Aí vai ser de 15 em 15 dias. Então, começou agora, né? Metade de agosto, aí vai ter em setembro. Então, vai falar das frutas, das verduras. Então, todos os que estão cadastrados no Prato Cheio vão estar recebendo isso. E o mais legal que as propostas de ações desses CARD foi usado justamente pela nossa colega que apresentou na última reunião sobre o Guia Alimentar da População Brasileira. Então, usou as gravuras que estão lá para ilustrar o que é uma alimentação saudável,
Tudo isso foi tirado lá do guia. Olha só, então muito ilustrativo, até quem não tem escolaridade consegue visualizar isso. Dicas, né, das pequenas refeições, o que pode comer entre as refeições, frutas, para aproveitar bem o programa. Então, falar dessa questão mesmo de preferir alimentos in natura do que alimentos processados, está lá no guia. Moderar o consumo de óleo, de açúcares, né? Isso foi muito visto na nossa pesquisa, que ainda há um grande consumo disso. Preferir temperos, porque esses temperos naturais dão sabor, tem o valor nutritivo também, que aumenta para as pessoas, principalmente para as crianças, né? Então, aqui entra aqueles, para moderar aqueles temperos industrializados, então, usar temperos mesmo caseiros, limitar, né, o uso desses alimentos processados. Alguns exemplos de cardápios, coisas simples para fazer, né, coisa do dia a dia nosso. O que não poderia, né, no caso que a gente estava falando das crianças, então dos biscoitos, salgadinhos, dos macarrões instantâneos, dos refrigerantes, aí vai falando os motivos, né, explicando. A questão que a gente estava falando também das boas escolhas, então, quando o usuário, né, o beneficiário do prato cheio, ele consome desse pequeno verdurão da esquina da sua casa, então, geralmente, é agricultor ali de perto, né? Então, tem menos agrotóxicos, são mais saudáveis, mais nutritivos, né? Para não trocar alimentos in natura por alimentos processados. Então, as crianças, principalmente, né? A gente estava falando do biscoito. Então, vale a pena comer biscoito ou é melhor a gente colocar uma fruta, né? Colocar umas verduras? A questão mesmo da quantidade de sal que é usado, de açúcar, e lembrar disso tudo, do controle. Então, é basicamente isso que a gente já falou aqui, que a gente pode estar fazendo educação alimentar e nutricional com todas as pessoas que a gente atende, com todas as pessoas que precisam da gente. É claro que quando vai a cesta fechada, né, como a colega falou, a gente não tem muito o que pensar isso, mas o programa social agora Prato Cheio está dando essa oportunidade das pessoas escolherem o que vão levar para casa, né, e que com isso deixa as pessoas mais fortes e enfrentarem as doenças, né? Nós estamos passando por um processo de pandemia. Então, as pessoas que estão em segurança alimentar, se alimentam de uma forma com quantidade, qualidade adequada, elas têm menos propensão a adoecer, a ter infecções. Então, muitos estudos mostram que pessoas que estão em insegurança alimentar e nutricional, ela tem mais chance de contrair doenças, principalmente as infecciosas, que é o caso que nós estamos passando aqui. Então, uma alimentação também é uma grande forma de fazer uma prevenção contra doenças, né? Mostra também a questão do momento que a gente está comprando o alimento, se está na safra, se não está. Como que a gente identifica os alimentos da safra? Geralmente eles são mais baratos, mais apetitosos, mais nutritivos. Fazer esse planejamento antes de ir no mercado, verificar o que tem em casa, o que não tem, o que vai fazer naquela semana, para escolher alimentos que não sejam sempre da mesma base. Então, escolher alimentos coloridos, cada um na sua cor. E tudo isso a gente vai fazendo no planejamento. Muito legal isso daqui que eu queria mostrar para vocês, que quando a gente apresentou o Prato Cheio para a rede, ainda não tinha esse projeto, né? E isso vem muito a calhar com a colega que falou das crianças e adolescentes, principalmente das crianças. Então, as crianças comer alimentos in natura, ao invés de alimentos processados, como deveria ser para todos nós. Esse material é interno de vocês ou é para publicação? Não, a gente pode publicar, a gente pode encaminhar. Vocês Pode querem divulgar, que eu coloque sim. no grupo?
Pode ser. Ô, Vou Patrícia, encaminhar para vocês. Patrícia, todo e qualquer material desenvolvido pela gente aqui, tanto nas sedes, quanto na Subsan, quanto na Kaizen, eles podem ser disponibilizados e ainda mais, eles podem ser pulverizados, tá? A gente quer realmente que isso chegue no usuário. Essa informação ela precisa ser colocada para o usuário, essa informação jamais tem que ser nossa. É o nosso objetivo da transparência, as ações, tá? Além de transparências, dá alcance. A gente precisa de alcance. Então, a gente precisa muito de vocês. Felipe, Eu já compartilhei lá no nosso grupo, tá bem? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar, a gente vai respondendo, eu e Felipe. E esse material é exatamente isso, a educação alimentar e nutricional, todos nós podemos fazer. Eu acho que é quase que um direito, assim, um dever, aliás, nosso, fazer educação alimentar e nutricional. Esses informativos a gente encontra no site seria da sede? Sim, está no site das sedes e também no Instagram. Tá. E, além disso, Patrícia, se você não achar no Instagram, no site das sedes, nas redes sociais da Secretaria, se você lançar isso no Google, a probabilidade de você achar é imensa, tá? Beleza, obrigada. Eu só não sei se a só gente finalizando, respondeu... Perdão, eu não sei se a gente Só que- respondeu todo mundo. Mas só finalizando, Felipe, o diferencial que é esse programa de segurança alimentar e nutricional, que não está trabalhando só a entrega de um valor, mas a gente também está trabalhando a educação alimentar e nutricional tão importante ao longo das nossas vidas, né? Então, eu como nutricionista, fico muito encantada com um projeto desse, que a gente quase não vê educação alimentar e nutricional dessa forma tão simples, tão clara, que atinge a todos que precisam. Felipe e Roberta, desculpa, parabéns aí pelo trabalho, muito bom. Essa questão da estrutura, né? Vocês disseram que tem um documento que fala sobre as dificuldades também. A gente pode ter acesso também? Então, isso é um documento interno, tá, Rosângela? É um processo interno que está acontecendo. Eu sempre acho mais prudente alguma separação dessas questões para que ela não chegue de forma pejorativa, sabe? É complicado porque você tem ruído na troca de informação e esse ruído pode prejudicar tanto o trabalho quanto o assistencializado, tá? Então, a gente tem um cuidado muito grande para lidar com essas coisas, mas o que eu posso te dizer é que está em andamento, tá? Estamos fazendo reformas em alguns CRAS já, reformas mesmo estruturantes, quebrando parede para abrir mais espaço, entende? Estamos construindo outros CRAS, então a gente está evoluindo como nunca se evoluiu, tá? Aqui no DF, nessa parte, principalmente da assistência social. Pode ter certeza que eu vou ter um levantamento mais robusto para te mostrar posteriormente. Agora, eu acho mais prudente, por ser sigiloso o processo também, que a gente trabalhe aqui e depois a gente mostra o que foi feito. Aí, eu posso fazer uma pergunta também? Claro. Assim, vocês disseram que está funcionando o conselho aqui no DF, mas o nacional não está funcionando, né? Não. Foi extinto. Ele foi extinto no começo de 2019, pelo atual governo. Infelizmente, né? Infelizmente. E, assim, como é que vocês estão fazendo essa questão das conferências? Está acontecendo conferências? Isso, boa. A demanda de vocês está indo para a conferência de assistência social? Como é que vocês estão fazendo? Eu chego a arrepiar aqui, Rosângela. Dessa estava esperando essa pergunta e ela não estava vindo e eu não queria jogar ela ao vento, entende? A gente está trabalhando para fazer a conferência esse ano, depois de muito tempo sem conferência.
A gente está sem também o Plano Distrital de Segurança Alimentar e Nutricional, que é simplesmente um marco da segurança alimentar e nutricional. Sem plano, a gente não tem objetivo, concorda? Então, e eu só consigo desenvolver o plano com a conferência. Então, assim, o plano não é feito pelo Estado, o plano ele é feito pela organização civil, nas deliberações ocorridas na conferência, entende? Então, a gente está em vias de desenvolvimento, elaboração da conferência, que está programada para ser em novembro, tá? A gente vai soltar todas essas datas das pré-conferências, as reuniões de comissão para a participação da organização civil logo, logo. A gente precisa que vocês participem disso. É a hora, o canal é esse, é lá que a gente vai colocar a nossa luta em execução, é lá que a gente vai colocar a gente vai transformar a luta em conquista, tá? É nesse ambiente que a gente vai começar a conquistar. Então, eu conto muito com a presença de vocês, eu vou divulgar, então logo for a hora prudente, vou divulgar e espero que vocês pulverizem esse convite para participação na conferência entre todas as organizações civis que vocês estão em contato. Tá? Mas, fantástico, a gente está trabalhando muito em função disso. Felipe. E como, só finalizando a questão da conferência, desculpa, a conferência ela é chamada era para ser chamada pelo Conselho Nacional e os conselhos estaduais e distrital iam, né, providenciando. Como nós não temos o Conselho Nacional, cada estado está fazendo a sua própria conferência e tem estado que não conseguiu fazer. Nós vamos fazer em novembro, como o Felipe falou, e o importante da conferência é que a gente tem que fazer uma conversa antes, porque a gente não pode ir para a conferência sem ter debatido antes, né? Porque a gente tem que debater exatamente o que a gente está falando aqui. Quais foram os avanços, quais foram as ameaças, quais foram as perspectivas, quais foram as demandas na questão da efetivação do direito humano à alimentação adequada, né? A alimentação e nutrição adequada. Então, isso é muito importante, a participação de vocês junto conosco. Eu e Felipe, a gente faz parte dessa comissão organizadora da conferência, e assim que a gente tiver as datas, a gente com certeza vai precisar muito do apoio de vocês. Não teve agressão nenhuma. E eles também disseram que nenhum preso reclamou. Felipe, eu fiz a pergunta para você, eu acho que você não entendeu. Inicialmente, se uma pessoa pede hoje o prato cheio, hoje, quantos dias está demandando para que o auxílio chegue a esse usuário? Ele presenciou agressões e o dever de evitar o resultado. Sua omissão foi... Janaína, né? Que perguntou? Janaína, olha só. O prato cheio, agora, as pessoas ficam 6 meses recebendo um prato cheio. Após esses 6 meses, ela pode passar por um novo processo para reavaliação. Não, mas isso ele já falou, eu não estou perguntando. Não, mas eu só estou querendo chegar a isso. Então, a princípio, as pessoas só iriam entrar de 6 em 6 meses, né? Aqui a reunião, tá vendo? Só o que acontece? Oi? Dolores, você quer falar? Ô, Roberta, desculpa. Tem um áudio ligado. Gente, tem áudio ligado aí. Pronto, desligado. Só que nós... porque tudo isso depende de orçamento. Então, o que está sendo feito hoje? De 2 em 2 meses estão tendo novas inclusões. Né? Por isso que aqueles dados que eu te falei. Mas, quando a pessoa ainda não entra no prato cheio, porque as novas inclusões, elas seguem aquele critério de prioridade e depois de solicitação, data de solicitação. Mas, enquanto a pessoa não é incluída no prato cheio, ela pode solicitar a cesta, até ser incluída. Respondeu, Janaína? Então... É a França que está perguntando. É a França. Desculpe, França.
Então, quer dizer que se eu entrar com um pedido hoje de prato cheio, leva 2 meses para que chegue o cartão. Não posso te afirmar isso, porque a gente segue os critérios de prioridade, que são mulheres, né, famílias chefiadas por mulheres que têm crianças de 0 a 6 anos, famílias que têm pessoas com deficiência, famílias que têm pessoas idosas, população de rua que está em atendimento ou em saída de rua, aí depois que vem as pessoas que... Mas eu quero eu estou perguntando isso, uma média, por quê? Porque quando o CRAS pede ajuda à rede, tipo, nós, Sim. A cesta ela é uma ajuda emergencial, mas ela é temporária. Então, por quê? Porque eu oriento as pessoas a procurarem o CRAS para pedir esses auxílios. Então, é uma forma de eu saber até quando eu preciso ajudar essas pessoas, você está entendendo? Então, eu queria um prazo médio, é 40 dias, é um mês, é o quê? Professora, Francis, não... só completando, desculpa. Vai lá. Vai lá. Consultei aqui a nossa equipe do programa Prato Cheio. A gente não tem como afirmar que a pessoa vai receber daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 3 meses. Justamente por isso, porque segue os critérios de priorização. Então, por exemplo, a gente teve incluído agora 3.000 pessoas e era basicamente mulheres, né? Famílias chefiadas por mulheres, com crianças de 0 a 6 anos, que estão no primeiro tópico de prioridade. Então, é Sim, isso. a maioria Mas enquanto ela não recebe... A maioria das mulheres que eu atendo são mulheres que realmente sustentam a casa e têm filhos. Infelizmente, parece que os homens nessa hora somem. Falar? Alô? Everardo, Alô? você está bem? Está todo mundo ouvindo? Estou te ouvindo, mas você tá tudo bem com você? Estou aqui pensando, ouvindo aí atentamente aqui assim. Obrigado. Bem, eu não sei se por causa do horário, não sei se tem alguém que está fazendo mais alguma pergunta. Eu queria voltar aqui lá desde a apresentação da Patrícia, eu acho que é importante. Patrícia, depois eu vou te passar também os dados do comitê que a Vara da Infância criou, que eu participei, ajudei a criar. Nós distribuímos 30 toneladas de alimentos também. Então, eu vou te mandar, tá? Que eu acho que isso é importante. E, inclusive, tem número de famílias, número de pessoas nos dados que foi feito pela organização da sociedade civil que ajudou a mobilizar. Bem, eu acho que o mais importante, além da Felipe, obrigado aí pela exposição, Roberta, né? Eu acho que tem 2 coisas que é importante aqui para o grupo, para a gente ir ajudando aí na questão do terceiro encontro, para ir integrando essas políticas. A primeira coisa, está todo mundo ouvindo bem? Só para mim, eu estou segurando o celular porque o cabo aqui, deixa eu botar ele aqui. Perfeito o som, Everardo. Para mim também. Tá bom o som? Então, é o seguinte, a primeira coisa que eu acho que é importante mesmo é o seguinte, é um consenso entre todos nós, que isso vai ajudar muito na nossa reflexão para fazer a exposição no dia que a gente reunir todas as redes para falar sobre o nosso trabalho. Há um consenso, um entendimento bastante objetivo de que a questão da insegurança alimentar é real, não é pequena, e que existe necessidade de o Estado agir e, especialmente, agir de forma com a participação efetiva da sociedade civil. Isso é muito importante. Daí, eu acho que a questão dos dados da sociedade civil, para a gente ver
É claro que a sociedade civil é incomparavelmente menor a sua distribuição nesse sentido, no entanto, ela tem um papel simbólico, que é do sentido da solidariedade, da relação com as famílias, etc. Né? Então, por isso é importante a conferência, por isso é importante a discussão da política integrada para não sobrepor as ações. A questão da educação, da saúde, onde tem também políticas nessas áreas, de assistência, né? E política de distribuição de cestas ou qualquer outro tipo de ajuda, é muito importante a gente observar para que possamos sugerir questões bastante integradas, que não haja sobreposição, mas, no entanto, não alcance o maior número possível de pessoas. A Mesa Brasil, por exemplo, é muito importante. Eu acho que a Cristolândia tem uma experiência boa nesse sentido aí, a Mesa Brasil. Está mudando os critérios, parece que mudar alguns critérios, eu não sei se mudou, né? Mas é muito importante, porque é uma relação direta entre Estado e sociedade, com responsabilidade de distribuição da sociedade. Então, acho que isso é a primeira coisa. Quando nós estivermos sugerindo, né, que isso perpasse esses ambientes. Teve a questão da infância que a França levantou, da pessoa idosa, porque isso vai ter rebatimento lá na frente, né? A segunda, eu queria falar outra coisa que é importante também. Eu sou favorável à questão do cartão do prato cheio. Eu fiz questionamento e continuo fazendo sobre a descentralização e o valor, né? Mas eu acho que a questão do cartão ele dá um sentido de cidadania para a pessoa que vai receber e com a orientação, né, pedagógica, didática, né, o cidadão, a cidadã, comprar um alimento de melhor qualidade, da qual. Então, eu acho que isso, ter a renda é importante, eu acho que é uma saída muito interessante para isso. Tá? E a terceira coisa, não menos importante, é o seguinte, é tentar, nós aqui, além dos documentos que a Secretaria vem produzindo, da CISAM, a gente também tentar fazer isso de forma que amplie no conjunto do território brasileiro. Por exemplo, o Itapuã, eu tenho alguns acessos lá, porque eu participo lá na rede do Paraná de Itapuã, né? O Encanto do Boi, que é o que você tem aí, né? Ela também distribui pela cesta básica, tanto feito pelo BIAS, né? Como também pelo Mesa Brasil, porque eles têm cadastro no Mesa Brasil, né? No Santa Maria é a mesma coisa. E tem as distribuições específicas, que são doações de pessoas, por exemplo, nós distribuímos aqui porque tem um grupo de pessoas na Asa Norte que arrecada recurso, compra a cesta básica e a gente encaminha para algumas localidades. Tá? Então, são coisas muito específicas, ela não tem esse papel cadastral no sentido de você dar consistência para isso, mas são coisas específicas. Eu acho que isso vai nos ajudar a entender, né, como sair desses impasses da questão da segurança alimentar e nutricional. Então, eu queria deixar essas observações para que a gente vá fazendo a formulação, levando em conta a ideia, a necessidade de fazermos ações integradas a partir das informações que a Secretaria tem, porque tem o prato cheio, tem a questão do restaurante comunitário, que melhorou, inclusive, parece que na Samambaia, se eu não me engano, a Dolores sair, mas na Samambaia parece que a partir de agora também vai ter café da manhã, é isso, Dolores? Né? Então, oi, Everardo, estou sim. Oi, querida, tudo bom? Tudo. Sim, Samambaia ontem começou com o café da manhã, né? Isso. E nós teremos outras unidades, já existe um documento, um estudo, né? Para que seja colocado esse café da manhã em todas as unidades. Ontem foi extremamente positivo lá em Samambaia. Eu estive lá pessoalmente e experimentei, muito gostoso o café da manhã, recomendo a todos, né? O Paranoá já tem, Itapuã em breve entrará, né, na lista. Hoje nós temos três, que é Paranoá, Braslândia e agora Samambaia. E nós vamos ter em breve, acho que menos de 20 Samambaia, dias, né? só Nascente Estrutural e Celândia. E as outras unidades, conforme a renovação dos contratos,
o governo ele tem trabalhado para implementar essa política da questão da segurança alimentar com esse café da manhã em todas as unidades, 14 restaurantes comunitários do DF. Então, eu fiquei muito feliz ontem de perceber como foi bem aceito, como faz parte mesmo dessa complementação alimentar, né, nas regiões, e muito bacana mesmo. Eu peço até desculpa por eu estar ausente nas outras reuniões, porque como está tendo esse processo aí de novas empresas, novas licitações, eu tenho que estar muito presente nas unidades, já que eu sou de equipamentos, e muitas vezes eu não consigo estar presente. Porém, eu estou atenta a todas as demandas existentes com relação à segurança alimentar nos equipamentos e em outros órgãos também. Como você estava falando aí agora sobre o projeto do boi, né? É o da Eliana, né? Que você estava falando? Das cestas, agora há pouco? Você está me ouvindo? Sim. Então, eu sempre acompanho, vejo que existe muito movimento com relação a essa distribuição, né? De cestas e vários projetos que acaba contribuindo aí com o momento que, na verdade, da insegurança de algumas pessoas, fortalecendo a segurança, que seria esse acesso ao alimento. É importante colocar também que os restaurantes comunitários, antes, as organizações não governamentais, as ONGs, as OSS, elas tinham a liberdade, estavam com a liberdade de pegar números maiores de marmitas, né? E eu vi que existia uma demanda muito grande com relação a isso, favorecendo algumas pessoas que não tinham acesso ao próprio equipamento dos restaurantes comunitários. Então, essas pessoas de organizações, de ONGs, do terceiro setor, algumas instituições, elas estavam fazendo esse trabalho, pegando nos restaurantes comunitários, já que estava liberada uma quantidade maior, e levando, assistindo algumas pessoas. Porém, agora, com uma nova circular e decreto, nós agora só podemos liberar 2 alimentações por pessoa, 2 refeições. Isso tem gerado, assim, eu percebi que alguns descontentamentos, porém, infelizmente, é algo que nós temos que cumprir devido a questões de contrato, né, das empresas. Mas estamos entrando com o café da manhã e colocamos que todas as situações elas estão sendo levadas em consideração, usando o bom senso, como, por exemplo, se a família ela tem 2, 3 filhos, então, assim, o gerente do equipamento, o executor, ele tem tido essa sensibilidade para compreender, para não fazer a pessoa voltar muitas vezes ali, né? Claro. É um processo um pouco cansativo, porém a nossa política é trabalhar para que quem consiga, né, levar os filhos, quem consegue chegar até o equipamento, que vá a todos e faça essa refeição de qualidade dentro do equipamento. Mas deixar que agora para as instituições tem esse limite, né? Não está sendo possível mesmo liberar, e é algo que tem sido comentado bastante, mas que foi necessário fazer esse ajuste para que consiga atender com qualidade, né, essa demanda aí das refeições nos restaurantes comunitários. Certo. E eu estou à disposição, tem um e-mail, né, que foi criado para qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, meu contato também está no grupo. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode entrar no privado, eu estou à disposição. Muito obrigada a todos, uma boa tarde. Obrigado, Dolores. Não, a ideia era a gente pensar, aí a Patrícia, quem puder nos ajudar para fazer essas ideias de forma mais integrada com os outros eixos, né? E a gente daria mais uma semana aí, Patrícia. A Joana ainda não, pelo que eu vi da sua apresentação, a CAC também não mandou, né? Então eu vou entrar em contato com a Joana para que ela mande os dados lá da CAC, que são os dados, os números são bastante significativos, tá? Então há várias ações, inclusive a CUFA, né? Em Sobradinho, a CUFA tem feito um trabalho grande nesse sentido, e tem também, eles têm um valor lá, que eu não sei qual é, e também tem o pessoal meu Deus, agora esqueci, era daquele Frei lá, que também tem um cartão de R$100 para as famílias para comprarem no supermercado alimentos, né? Então, tem várias ações, né, que elas não são integradas, mas que a gente precisa ter
para que a gente possa fazer esse diálogo com as secretarias, né, e sugerir já de forma mais integrada possível, de baixo para cima, né? E aí a fala do Felipe é importante, que na medida que o Felipe vão trabalhando a política de integração através do Estado, ele já começar também a pensar em como integrar isso com a sociedade civil, Felipe. Você que tem feito esse esforço aí, mais uma missão para você. Não é Muito nem um obrigado. esforço, não, querido. É compromisso mesmo, A Janaína, sabe? a Mas eu Janaína acho que tá a aí. gente não respondeu alguma questão da Janaína. Eu ainda estou com isso na cabeça. A Janaína está querendo falar já tem um tempinho. Ela fala e Aí, depois ó. a Thaís Desculpa. fala do Porque horário. eu acho que eu não sei o nome dela, da Subsis, ela levantou a mão primeiro que eu. Sou a Thaís mesmo. Obrigada, Janaína. Ah, Thaís. Então, eu acho que é bom falar, logo depois da fala da Dolores, que eu vou continuar insistindo, né, naquela questão estruturante da origem dos alimentos. Então, quero fazer uma pergunta. De onde vêm os alimentos que são preparados e oferecidos nos restaurantes comunitários, né? Se existe uma estrutura, uma portaria, uma regra, alguma lei que, né, que determina como é que são esses alimentos, como eles são adquiridos, e como que a gente pode direcionar isso para a agricultura familiar, para a agricultura orgânica, integrando as políticas, né, integrando a questão da saúde com a questão da alimentação, com a questão da ocupação rural da terra. Então, acho que essa é uma pergunta também que talvez não precise ser respondida hoje, porque a gente já está finalizando, né? Mas eu acho que ela é importante a gente estar sempre retomando ela e que ela seja incluída nos nossos encaminhamentos, né? Para que a gente não fique aqui também só numa, talvez, entre aspas, assim, uma prestação de contas, assim, de saber os números, né, dos atendimentos, as famílias que estão sendo atendidas, mas realmente propor ações, né? O que pode ser feito, o que pode ser encaminhado e como que a gente pode realmente intervir na realidade, porque apesar de muito que já está sendo feito, ainda tem muito para se fazer. A gente não pode perder o foco disso, perder o foco do que precisa ser feito ainda. Eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da produção, né, dentro dos restaurantes comunitários, mas a Roberta e o Felipe, né, Felipe, pode contribuir aí com essa resposta. O que eu coloco é que todos os alimentos que chega para a produção do alimento dentro do equipamento é de responsabilidade da empresa, mas existe sim projetos, e esse ano nós já tivemos, inclusive, reuniões, né, com os pequenos agricultores do Distrito Federal, com algumas organizações voltadas para a agricultura familiar, e sim, tem proposta, projetos que esses empresários, né, que são administradores desses restaurantes, eles busquem comprar alimentos do pequeno agricultor, da agricultura familiar, entre outras políticas que têm sido discutidas, né, diante da educação alimentar e nutricional dos restaurantes comunitários. Existe, sim, dentro das licitações feitas, dos termos que, quando a empresa que ganha a licitação, ela assume, de que o ideal e o preferível é que ele tenha essa busca e faça essa compra para fortalecer as questões da nossa região com relação ao pequeno agricultor, à agricultura familiar. Existe, sim, é algo que tem sido bastante discutido dentro dos equipamentos e junto com a equipe de segurança alimentar. Roberta pode falar um pouco mais, né? Roberta e Felipe. Eu posso complementar aqui. Thaís, foi você, né, Thaís? Que perguntou, não foi? É só para não confundir as pessoas, gente. Foi a Thaís mesmo. Foi a Thaís mesmo, né? Beleza. Thaís, a intenção nossa aqui com relação ao restaurante comunitário é incluir no PDSAM, incluir nos temas de pré-conferência, de conferência
e, consequentemente, no Plano Distrital de Segurança Alimentar, a obrigatoriedade de compra de pelo menos 30% da agricultura familiar local, tá? Assim como o PENAE. No PENAE existe o Plano Nacional de Alimentação Escolar, ele exige que a escola, que a secretaria, ou o município, que seja, faça essa compra de 30% no mínimo para a agricultura familiar. Aqui no DF, um dado interessante, tá? Aqui no DF, toda a alimentação escolar é comprada 100%, 100% da agricultura familiar local, tá? 100%. No Brasil inteiro não tem isso. E eu estou falando de alimentação escolar, tá? A princípio, e a gente ainda tem que comprar mais o excedente fora. Então, a gente garante toda a venda e a compra do agricultor familiar local hoje aqui no que se refere à alimentação escolar. E a gente está em vias de processo, e isso pode ser tema de deliberação na conferência, e eu vou precisar que os senhores levantem essa pauta lá, para que essa obrigatoriedade, que seja 30%, 50%, conforme você escreveu aqui, mas que tenha uma obrigatoriedade da empresa selecionada para fornecer a refeição no restaurante comunitário, ela vai ter que ter a obrigatoriedade de compra de uma porcentagem da agricultura familiar. Já é um avanço. E também eu posso completar quanto à questão das cestas verdes, elas são todas adquiridas do programa PAPA, que vem da agricultura também familiar. Isso aí, 100% das cestas verdes doadas aqui pelo Sistema Agro, que é o sistema que compreende a SEAGRE, que é a Secretaria de Agricultura, a Empresa Brasileira de Tecnologia e Extensão Rural, que é a Emater, e a SEASA, representada pelo Banco de Alimentos, ela é toda voltada para essa situação. Janaína, você pode já falar, para a gente já encerrando? Eu acho que é legal a gente também falar disso na próxima reunião, para a gente ter mais tempo para falar desse assunto que a Thaís levantou. Eu acho até que as minhas colocações tem a ver com algumas dúvidas que eu fiquei, porque, por exemplo, algumas questões pontuadas pela Roberta em relação ao atendimento dos CRAS, porque tudo esbarra lá no atendimento, né? Então, se tem uma lista de espera, essa lista de espera, ela tem a ver com o atendimento, né? Se tem uma demanda reprimida, como é que eu faço para dar vazão a essa demanda reprimida? Eu tenho a questão dos recursos que são disponibilizados pelas próprias sedes, né, que tem um recurso X para ampliar, para inserir novos casos, enfim. E você tem problemas relacionados ao atendimento desses usuários que os CRAS eles não têm condição de atender, né, por uma questão de recursos humanos, a toda a demanda que está lá sendo reprimida. E aí eu acho que aqui no grupo não tem ninguém da Subsas, né? Porque aí eu me lembro que o ano passado, né, quando a gente foi acompanhando, né, eu também sou do Ministério Público, e aí o ano passado, quando a gente foi acompanhando o plano de contingência das sedes, eu acho assim que hoje, considerando que a Roberta tem pontuado, né, que existe uma dificuldade, assim, é necessário, então, como é que está sendo feita essa articulação, porque é uma articulação interna entre as secretarias das sedes, né? Como é que está sendo feita essa articulação entre a sua secretaria, né, Roberta, junto com a Subsas, para poder tentar fazer esses ajustes que você pontuou, que olha, isso é uma questão do CRAS, né, em relação aos atendimentos, como é que está essa negociação entre as secretarias de vocês, né? E aí eu acho que nesse grupo aqui, também, a gente, né, não sei como é que a gente poderia fazer isso, na próxima reunião, trazer alguém né, tentar, né, sensibilizar uma pessoa da Subsas ou dos CRAS, porque a professora colocou a questão, quanto tempo leva para uma pessoa receber o benefício? Só quem está na ponta realmente, lá no CRAS, é que realmente vai ter essa informação, porque, por exemplo, né, conversando com alguém do CRAS, o que ela me passou? A cada 6 meses tem um rodízio, já foi um avanço,
porque antes era 3 meses. Logo no início, a proposta era 3 meses, já avançou para 6 meses. Isso é um avanço até do ponto de vista dos usuários. A outra questão é que, mais a cada 2 meses, são inseridos novos usuários, que ainda assim não dá conta de atender a demanda reprimida. Né? Como que vocês, Roberta, estão pensando ou pensam, né? Eu me lembro da apresentação de vocês lá na Rede Ceilândia, vocês têm um compromisso, vocês entendem a gravidade da situação, né? Olha, tem uma pessoa lá que está há 6 meses esperando ser inserida, ela não está dentro dos critérios de urgência, né? Que são os critérios prioritários, mas ela está em insegurança alimentar. Como é que fica essas pessoas? Quando é que elas vão entrar? Né? Então, isso a gente precisa ter muita clareza, até para poder juntos, né, construir alguma proposta que possa, né, ajudar, né, dentro das dificuldades e limitações das sedes. Roberta, só complementando, porque a minha questão vai ter a ver com o que a Jana trouxe, só complementando a pergunta, essa questão, eu queria saber, assim, como a gente está num mês, né, que vai ter a Conferência de Assistência Social, como é que vocês acham que poderia ser intervenção, né, da sociedade na Conferência de Assistência Social para viabilizar, né, discutir essas questões também lá, né? Porque vai ter a Conferência da Segurança Alimentar, mas, assim, agora, esse mês, vai ter a da assistência social, né? Como é que vocês acham que poderia ser olha, a cada 6 meses é o rodízio. Aí, só que a cada 2 meses, novas pessoas entram. Jana, teu áudio está aberto. Ora, filho. Roberto, você faz, né? Eu faço, depois você completa, por favor. Tá, perfeito. Felipe. Bom, acaba que esse momento de conferência é um momento mesmo de debater, de falar as demandas, né? A fome é uma grande demanda da assistência social, que também deve ser discutida lá, né? Aumentar a questão mesmo dos atendimentos. Então, como que a pessoa vai ter acesso aos programas de segurança alimentar e nutricional se esbarra no atendimento? E como que vocês lá na conferência vão discutir como que a gente pode melhorar esse atendimento? Como que a gente pode potencializar? Como que a gente pode aumentar? Então, eu acho que esse vai ser o grande foco das discussões nas conferências, para além, é claro, dos direitos, né? Do direito à alimentação, do direito a uma moradia, do direito a tudo isso que a gente já sabe, mas eu acho que um grande gargalo vai ser essas discussões, né? A secretaria, ela agora convocou mais servidores, né? Então tomaram posse mais servidores, então a gente, como o Felipe falou, eles estão fazendo essa reestruturação mesmo, porque está faltando, né? Estava faltando bem mais, mas ainda está faltando servidores para atender, como vocês disseram aí na ponta. E a nossa secretaria é uma secretaria só. Ela tem essas divisões, subsecretarias, né? Só para detalhar melhor o serviço, ficar mais claro e transparente os programas. Mas a gente trabalha, assim, de uma forma conjunta, e a gente entende, por exemplo, o programa Prato Cheio, ele tem a gestão não só da Subsan, mas também da Subsas. Também tem uma outra subsecretaria que faz essa questão dos dados, do nosso... Nós temos um prontuário eletrônico, que quando a pessoa chega lá na unidade, é preenchido esse prontuário, que é feito por uma outra subsecretaria que faz a gestão desses dados, né? Então, é um programa tão grande que todos nós, todas as subsecretarias das sedes estão envolvidas, e é claro, com o BRB também. Estou dando só um exemplo do Prato Cheio, para a gente ver o tamanho desse montante. Mas, com certeza, a fome ela vai ser muito discutida também na Conferência de Assistência Social, porque é um direito básico. Sem comida não tem mais nada, né? Como que a pessoa com fome vai ter os outros direitos garantidos? Então, e vocês têm um papel fundamental, justamente isso, levar essa discussão para que depois, junto com essas políticas públicas, o que nós vamos fazer então? Qual vai ser a proposta para melhorar isso então? Porque não adianta ir para uma
pré-conferência, uma conferência e ficar blá, 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 discutir como se fosse, né? E depois não ter uma proposta. Então, quando vocês forem para a conferência, levar a discussão e já ir pensando em propostas, né? Isso é muito importante, que dali tem que sair. Tá bom, então está acontecendo isso, e nós vamos agora, a nossa proposta é essa para melhorar. Por isso da importância dessas conferências. Então, não fique... Eu acho que vocês são bem participativos, vocês falam, vocês se comunicam, vocês trazem, né? São líderes. Então, eu tenho certeza que a discussão vai ser bem proveitosa e com bons frutos. Felipe? Beleza, Jana, excelente sua colocação de novo. Eu estava esperando, porque eu sabia que ela via nesse sentido, entende? Por isso que eu tinha falado nem lembro mais quem foi o nome, desculpa. Mas eu estava aqui no aguardo de você voltar à pauta, porque ela vai em consonância com o que a Rosângela falou também. E é o seguinte, o SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social, ele compreende o CISAM, que é o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Tá? Você consegue compreender aí abertamente que a SUBSAM é meio que uma ramificação da SUBSAS. Então, a gente faz parte da assistência social. A gente é mais uma ramificação da assistência social, que trata de segurança alimentar e nutricional. Então, não poderia ser diferente, a gente não pode trabalhar desconexo. Tá? Então, a gente está sempre com uma conexão muito grande. Tudo que é feito lá, a gente sabe aqui, e vice-versa. Não precisa de ponte, porque as duas subsecretárias estão em constante interlocução. Os trabalhadores daqui da SUBSAM e os trabalhadores lá da SUBSAS estão em constante empenho e interlocução também. Para quê? Para que a gente diminua os gargalos. Com relação à conferência, é o momento, igual a Roberta falou, e a SUBSAS, ela reconhece essa demanda reprimida, tá? Não vai ser uma coisa que você vai tocar a ferida de ninguém, não. Não é tocar a ferida. Na conferência, é o lugar correto para a gente pautar os eixos e as diretrizes que vão ser utilizadas depois. Então, não se acanhem. Eu queria fazer até uma pergunta. Vocês já fizeram a inscrição para a conferência de assistência social? Boa, conferência de assistência social. Se puder botar o link aí depois para o grupo inteiro, eu acho que eu tenho o link, eu posso botar aqui. Eu coloquei uma série de materiais aí de diversos assuntos possíveis que a gente pode debater, com diversos temas aí, aprofundados ou menos. Tem uma quantidade interessante de material no grupo, que eu coloquei para conhecimento mesmo, a gente agregar valor às nossas exposições, tanto na conferência de assistência social, quanto na conferência de SAM. Tá? Isso aqui é para a gente ter base, ênfase, robustez nas nossas deliberações. Então, a gente vai chegar lá tinindo. Vamos que vamos, Janaína, Rosângela, Everardo, professora, vamos junto, Thaís, Patrícia. A gente vai precisar de que vocês exponham mesmo tudo e que a participação de vocês seja ativa. A gente quer mostrar que o DF ele não é uma federação, um estado da federação que simplesmente abarca o governo federal, não. A gente tem nossas ações próprias. A gente não vai mandado por ninguém, não, até porque mandaram fechar o Conselho Nacional e a gente manteve o nosso firme. Pode falar o que quiser lá de cima, não vai fechar o Conselho, não. Aqui no DF não fecha. E aqui no DF não fecha porque tem uma Caisan forte também. E tem uma organização civil forte, que permaneça forte. Tá? A convenção é para isso. E o que a SUBSAS tem feito? Eu falei anteriormente um pouquinho. É a estruturação mesmo. Convocação de servidores, ela tem que servir num ritmo mais alto, a gente ainda tem déficit de material humano nos equipamentos públicos,
A gente precisa que esse déficit seja acompanhado da vulnerabilidade da sociedade, que é o que não acontece, né? A gente tem mais vulneráveis do que assistentes capacitados para poder atuar. Então, um dos modos que a gente tentou foi a convocação de servidores. E a outra são as reformas que a gente está fazendo, tá, Janaína? A gente está mesmo reformando os espaços, a gente está construindo outros, a gente está dando um pouco mais de estrutura física para o servidor desempenhar o seu papel, que é ótimo. O papel do servidor jamais pode ser colocado em xeque. O servidor ele só trabalha se o Estado dá estrutura também para ele trabalhar, entende? Então, a gente está fazendo isso também. E vamos junto. Eu acho que a gente está evoluindo, nunca se evoluiu tanto como nos últimos 2 anos. Mais uma vez, não estou fazendo aqui, passando o pano em gestões anteriores ou dizendo que essa é melhor que outras. Nada disso. Eu estou dizendo que o compromisso das pessoas que estão atuando hoje parece estar maior. Então, isso já é um grande avanço e a gente não vai descansar enquanto a gente não conseguir o que a gente quer aqui, não. Aqui não tem moleza, não. Aqui tem firmeza. Então, pode confiar que a gente vai atrás, tá, Jana? E eu só queria refrisar a importância da conferência. Então, se a gente for ver a segunda conferência de segurança alimentar e nutricional, saiu como proposta, né, saiu como uma das diretrizes dela, uma das resoluções, o direito humano à alimentação adequada. Isso foi em 2004. Em 2010, realmente entrou como direito na Constituição Federal, no artigo 6º. Daí, olha só a importância da mobilização da sociedade civil junto com o Estado, né? Porque a conferência não é só a sociedade civil, são todos discutindo ali proposta. E olha só, o direito humano, o direito à alimentação, ele saiu de uma resolução de uma conferência e posteriormente entrou para a Constituição. Então, olha a importância da gente realmente levar a sério o que a gente está ali discutindo numa conferência, né? Vamos levar a sério, com base em tudo isso que o Felipe falou. Nós também vamos estar participando da conferência de assistência social e vamos discutir, vamos levar nossas demandas, vamos ouvir o pessoal que a gente atende, o usuário, a população. Eles também lá têm voz, têm voto, então é importante também a gente mobilizar eles para estarem participando. A gente sabe da dificuldade, né, dessa participação online pela população mais vulnerável, mas tem alguns lugares que já tem Wi-Fi social, algumas administrações, alguns restaurantes comunitários. Na próxima reunião, eu vou ver direitinho quais são os restaurantes comunitários que têm rede Wi-Fi, para a gente estar apoiando esses usuários para participarem. Muito obrigada, Roberto e Felipe. Todo mundo participou. A gente continua as conversas, o debate na próxima reunião. O que o Everardo falou, o que a Thaís também colocou, a Janaína. Acho que tem bastante coisa para a gente conversar e depois a gente vai definindo, como o Everardo falou, integrando nos outros eixos, né? Eu acho que a gente está no caminho certo. E participar da conferência também. Já tem Muito data? Obrigada. Já tem data da próxima reunião? Sempre na quinta-feira, às 11h. Na próxima quinta já tem a próxima reunião. Aí, se puder participar, vai ser ótimo. Muito obrigada. Vou encerrar aqui. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Um bom dia. Obrigada, gente. Bom dia. Valeu, excelente. Até a próxima. Abraço.